desejo, nós dependemos disso, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Queridos, com muita alegria, eu quero convidar aqui para subir o altar, o pastor João Ribe eu o trato assim, né, João Ribe, porque é João Ribeiro, é um tratamento carinhoso. Prazer receber meu pai aqui, né? Irá fazer 79 anos agora em dezembro. Então é um privilégio para mim receber meu pai aqui, né? Nessa noite, eu estou com meu coração repleto de alegria. Tá bom? Queria que você aplaudisse o Senhor pela vida do meu pai aqui. Muito obrigado pelas palmas. E a paz do Senhor para todos. Graça e paz. Boa noite. Como é que vocês queiram, né? É a paz do Senhor, é graça e paz, é boa noite, é shalom, é Adonai. Então, tudo está, né, dentro dos padrões de cumprimentos da palavra de Deus. Muita satisfação eu quero dizer para a igreja, essa igreja linda, que estou voltando hoje aqui. Eu já estive aqui, não sei quantos já lembram que eu já estive aqui. E honrado pelo convite do meu filho, Joel, pastor Joel. Como é bom ter um filho pastor, né? Olha, os varões que estão aqui, que estão trabalhando na obra do Senhor, não sabem o que é o prazer, a alegria de ter um filho servindo ao Senhor e ainda mais com a responsabilidade de pastor, né? Então eu quero parabenizar, assim como a igreja parabenizou ao pastor Joel, considerando como pai, né? Espiritualmente sim, né? E eu quero parabenizar aqui a todos os pais nesta noite, neste dia especial. Não é tão assim como o Dia das Mães. O Dia das Mães é bem mais, sei lá, mas tá bom, né? Eu fico feliz e grato ao meu Deus pelos meus 4 filhos, né? 4 filhos. O Senhor me deu 4 bênçãos. A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. E eu tenho uma herança maravilhosa, sabe? Tenho orgulho de ter meus filhos, de saber quem conhece meus filhos e sabe, né? Eu sempre a recebi, né, de pessoas que até não me conhecia, mas conhecia meus filhos. E quando me conhecia, falou assim: você é o pai do Joel? Sou. Cara, teu filho é joia, teu filho é muito educado. Isso sem exceção, tanto o Joel como o Gesiel e o Marcos Nato, o músico, né? E a Elizabeth. Então, por falar nos meus filhos, eu quero mandar um abração para vocês, um beijão e muito obrigado ao Senhor pela vida de vocês, tá? Então, nessa noite, irmão, nós estamos aqui, não é o pregador internacional, mas é nacional, né? Mas não é pirata não, viu? Então, eu quero, nesta noite, tratar com vocês, falar com vocês um pouquinho da palavra de Deus, né? Porque eu sei que o tempo não vai dar para falar muito, e nem tão pouco eu sou um pregador de pregar muito, não. Não, o que eu tenho que falar de Deus, eu falo em poucos minutos, e eu acho que é o suficiente. Né? Porque o importante não é você pregar 1, 2 horas, nem tampouco você pegar o microfone e estar gritando, não precisa não, todo mundo, né, escuta bem, graças a Deus. E para que gritar? Os crentes não são surdos e nem tampouco Deus. Então ele é um Deus de trabalhar assim na brisa mansa, né, como a história de Elias. Então, meus queridos irmãos, eu quero aqui, hoje, desde que Joel me
me falou desta oportunidade, eu tenho no meu coração um tema que eu tenho e Deus tem me dado, e ele é originado de um ditado popular. O ditado popular, que eu acho que todo mundo conhece, que diz assim, ó: Deus escreve certos em linhas tortas. Quem já ouviu esse ditado? Quase todo mundo já ouviu, né? É um ditado popular, não está na Bíblia, claro, eu não vou dizer que está escrito, né? Deus escreve certo em linhas tortas. E é uma polêmica, você fala assim, mas Deus não tem linhas tortas. Sim, Deus não tem linhas tortas, mas a linha torta é do homem e a escrita certa é de Deus, entendeu? Estão me entendendo? Glória a Deus. Então, queridos, eu queria transformar esta palavra linhas em caminhos. Linhas e caminho têm o mesmo sentido, né? Quando você pega um caminho reto, é uma linha reta. Então, eu quero ler Isaías capítulo 55, para a base da nossa palavra. Capítulo 55 de Isaías, e a partir do versículo 6, que diz o seguinte: glória a Deus. Capítulo 55, versículo 6 em diante, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Glória a Deus. Então, sabendo que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, nem tampouco os nossos caminhos, porque os caminhos dele são mais altos, os pensamentos dele são mais altos, e nós, né, sempre estamos abaixo, claro, né, porque Deus é o Criador, nós somos as criaturas. Então, dentro desse tema, o que nós podemos entender, falando de caminhos, porque nós, seres humanos, muitas vezes erramos. Quantas vezes eu erro, né? E é natural do ser humano. Às vezes ele quer fazer o certo, mas erra, né? E sem falar nos momentos que você, sabe, é pego de surpresa e alguma coisa acontece e você se envolve com alguma coisa e faz coisa que não agrada a Deus. Então, no livro de Josué, quero começar pelo livro de Josué, falando de um personagem conhecido dos irmãos que leem a palavra de Deus, que é uma mulher chamada Raabe. Está escrito em Josué que o povo de Deus, o exército de Israel, no comando de Josué, estava para invadir, para tomar a Jericó. Certo? Certo. Ele estava para tomar Jericó. Josué escolheu 2 homens, diz que ele escolheu 2 homens e enviou para espiar a terra de Jericó, a cidade de Jericó, uma nação, né? E não fala o nome dos homens, mas eles foram, diz aqui o versículo, que eles entraram na casa, no versículo, capítulo 2, versículo 2, diz, e entraram, e deu, vou começar do 1, e enviou Josué, filho de Nun, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo,
andai e observai a terra de Jericó. Foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe. E dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que nesta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Veja bem, aqueles dois homens chegaram em Jericó e não sei o que aconteceu, que eles entraram na casa de uma mulher prostituta, né? O que você pensa assim? O que aqueles homens foram fazer na casa daquela mulher prostituta? Então, o que aconteceu? Aquela mulher recebeu aqueles homens e ela cometeu um erro em desobedecer a sua nação. Estava sendo uma traidora da sua terra, né? Recebendo 2 estrangeiros, guardando em sua casa e escondeu ele ali. Diz a palavra de Deus que a notícia logo correu. Eu não sei como é que a notícia corre tão depressa assim. Naquele tempo não tinha comunicação, não tinha celular, não tinha nada, mas falaram com o rei. De repente mandaram uma comissão na casa de Raabe e falou assim: cadê esses homens que chegaram aqui? E diz o texto que ela escondeu aqueles homens e mentiu. Recebeu aqueles homens, foi um erro, né? Considerando que era uma patriota, ela não podia ser contra a sua pátria. E ela escondeu. Então, segunda coisa, ela escondeu os homens e mentiram para aquela comissão que foi ali. Falou assim: não, eles estiveram aqui sim, mas eles saíram. E se vocês forem com pressa, vocês vão alcançar logo ali. E os caras correram e foram, né? Mentira. Os homens estavam escondidos dentro da casa dela, não sei, né? Talvez num cantinho lá. Então, isso significa, aparece uma coisa errada, um caminho torto, né? Uma linha torta. Mas o objetivo disso aí, o que aconteceu? Pelo que ela fez, e lá em Hebreus capítulo 11, versículo 13, diz que Raabe, pela fé Raabe escondeu aqueles espias. Olha só, porque nessa coisa errada daquela mulher, Deus aproveitou e tomou aquela mulher, levou com o povo, quando o povo invadiu a terra, que aqueles muros caíram, ela foi levada, né, naquela história do fio de escarlate que estava ali, representando o sangue de Jesus, glória a Deus, aqueles fios de escarlate que ela botou na sua porta como marca, que na hora que ele passasse, aí já sabia qual era a casa daquela mulher e levaram ela. E o que Deus escreveu naquela vida daquela mulher? Ela diz a palavra de Deus que ela foi uma participante da linhagem de Davi. Glória a Deus. Ela foi participante da linhagem de Davi, consequentemente da linhagem de Jesus. Então, Deus escreve certo em linhas tortas. Vamos repetir? Deus escreve certo em linhas tortas. Então, no capítulo de Josué, que fala daquele encontro ali, tudo indica que Deus estava vendo a fé daquela mulher. Não olhou para o estado dela de prostituta, né? Porque Deus é um Deus misericordioso, maravilhoso, libertador, e para ela ser um instrumento entrando na linhagem de Davi, um grande rei de Israel, e consequentemente da linhagem de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Ruth, no capítulo 1, de 1 a 17, fala da história de Ruth. A história de Ruth, todo mundo sabe, né, que Ruth era uma moabita.
Mas diz que o povo saiu, ou uma família saiu de Belém e foi peregrinar nos campos de Moabe. Moabe era uma nação inimiga de Israel, né? Era uma nação que não aceitou o povo passar lá, e eles fizeram aquela confusão toda, e aquele homem foi com a sua esposa e 2 filhos, chamados Elimeleque, Noemi e os 2 filhos, por causa de fome, por causa de uma fome lá em Belém, nas terras de Israel. Aconteceu uma fome, entendeu? Agora o fato que, por que só ele que saiu daquela terra por causa da fome? Os outros ficaram, e mesmo assim não morreu ninguém, não morreu de fome. Ele foi, né, habitou lá em Moabe, e a palavra de Deus diz que ficaram ali cerca de uns 10 anos, a ponto dos seus filhos crescerem e também casarem com mulheres moabitas. Caminho errado, porque os judeus só podiam casar com judia, com família. Judeus era casamento entre eles, e ele foi e casou, 2 filhos casou com as filhas dos moabitas. Caminhos tortos, caminhos errados, linhas tortas. E o que aconteceu? Passaram por consequência, porque aquele homem veio a falecer, depois aqueles 2 filhos já casados também morreram, ficou Noemi viúva, e ela amava suas noras, e o nome dela era Ruth, e a outra moabita. Então ela falou assim: olha, minhas filhas, vocês podem ficar por aí, que eu vou voltar para a minha terra. Ela soube que lá na sua terra, em Belém, já tinha passado a fome, Deus tinha visitado o seu povo, e estava tudo bem. Então elas voltaram. E Ruth se apegou a Noemi, por sinal que ela amava muito a sua sogra, né? Mas aí ficou o caminho torto do Elimeleque e dos seus filhos, que saíram de lá, né, por causa de uma pequena fome. Se ele tivesse ficado lá, talvez tivesse escapado. Mas para acontecer a bênção na vida da Ruth, ela foi participante da família de Noemi. O que aconteceu? Ela voltou para sua terra, trazendo a sua nora, porque ela falou assim: você vai ficar aí. Ela falou assim: não insista que eu não te deixarei. Aonde você estiver, eu estarei. Aonde você servir, eu sirvo. O teu Deus é o meu Deus. É até um versículo que é usado muito em casamento, né? É um versículo muito maravilhoso. Então, o que aconteceu? Aquela menina voltou, e a sua sogra apoiou lá, e apareceu um parente que era da família de Elimeleque, que era o Boaz. E acabou que ela casou com Boaz, e ela também fez parte da família de Davi e de Jesus. Coisa maravilhosa, né? Portanto, irmãos, eu concordo. Deus escreve certos em linhas tortas. Esse texto aqui, muita gente fala assim: mas Deus não tem linha torta. Eu já falei, não é de Deus as linhas tortas. As linhas tortas são dos homens. Nós é que fazemos, que nós erramos. Muitas vezes nós erramos, né? E Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, que se aproveita de uma situação, até do erro. Haja visto, se não fosse a misericórdia do Senhor, quem estaria aqui, né? Nós não éramos merecedores de estar aqui. Estamos aqui porque Deus, Ele proveu um meio para resgatar a humanidade perdida. Porque em Romanos, capítulo 3, versículo 10, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, eu acho que é muito interessante a gente pensar no amor de Deus, na misericórdia de Deus, né? Deus, diz João capítulo 3, verso 16, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós somos participantes dessa bênção, desta vida. A humanidade sempre precisou, sempre ficou dependente da misericórdia de Deus. Infelizmente, o preço da salvação foi muito alto, né, porque custou preço de sangue. Foi um preço muito alto, como disse o apóstolo Pedro, né, que não foi ouro nem prata, que nós fomos resgatados pela nossa maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Glória a Deus. O terceiro item aqui, que eu marquei, está em 2 Samuel capítulo 11, versículo 4, que fala do rei Davi. O rei Davi, o famoso rei Davi, conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Davi foi desde criança, que foi um menino que se destacou, né, muito dedicado, trabalhando com ovelhas, e ele foi humilhado pelos seus irmãos, pelos seus pais, e ele foi o maior dos reis de Israel. Para não dizer que foi o maior, né? Davi é conhecido biblicamente o maior rei de Israel. Mas teve um momento também de fraqueza, de caminhos tortos. Um dia, quando o exército saiu para batalhar, na guerra, e o rei ficou em casa, e ele estava passeando, diz o texto que ele estava passeando no seu terraço do palácio, e de lá ele avistou uma mulher, que era Batseba, que estava lá se banhando, e ele quis aquela mulher. Ele não precisava fazer aquilo, né? Porque ele tinha a sua esposa, e não era nenhuma só esposa, né? O rei tinha o direito de ter 2, 3 esposas, né? Que era para, né, multiplicar, para crescer, e há muitos herdeiros, e ele fez essa ação que eu considero um caminho, uma linha torta, um caminho torto. Ele pegou aquela mulher, mandou buscar, como era o rei poderoso, quem é aquela? Traz aqui, e diz o texto que no mesmo instante, ele se deitou com ela, e ela concebeu, né? E depois que ela foi dizer que ela estava grávida, olha aí, olha o negócio. E ele quis saber quem era o esposo dela. Essa é um soldado, um general, Urias. E ele, no seu coração, ele falou assim: eu tenho que acabar com esse cara, porque a mulher já está grávida, né, dele, e tem que acabar. Primeiro ele mandou buscar Urias e fez com que ele chegasse em casa, né, para aquele negócio de tapar o sol com a peneira, né? Tapar o sol com a peneira. Então, ele voltava para casa, se encontrava com a mulher, e depois, quando a mulher aparecesse grávida, disse: não foi foi do marido. Olha, caminhos tortos, linhas tortas. E, em consequência disso, veio uma série de problemas. Uma série de problemas, né? Porque a mulher ganhou o menino não viveu, ele ficou, morre, não morre, ele ficou naquele jejum. Depois ele ficou alegre quando o menino morreu, ele começou aí foi tomar banho, limpou a sua roupa, ficou assim: ué, você estava de luto quando o menino estava vivo, agora o menino morreu, você está alegre? Eu disse: não, agora não tem mais jeito, morreu, pronto, agora vamos partir para outro. Então, e além disso, veio a consequência, porque a Bíblia fala a lei da sementeira.
Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, a família de Davi sofreu muitos escândalos, né? Foi incesto de irmão com irmão, foi assassinato de irmão com irmão, e enfim, foi uma série de coisas que aconteceu, e eu considero isso linhas tortas, considero caminhos tortos. Era o salário do pecado é a morte, né? Não é assim que a Bíblia fala? O salário do pecado é a morte. Mas, em consequência, Deus, Ele não condenou a Davi, mas ele foi perdoado porque ele se humilhou. Nós vimos que, depois que o profeta Natan conversou com ele, ele ficou muito amargurado e arrependido, e ele pediu perdão grandemente ao Senhor, né? No Salmo 51 fala isso. O Salmo 51 fala do clamor de Davi, pedindo perdão pelo que tinha feito. E aonde está a escrita certa? É que essa mesma mulher teve outro filho. Esse outro filho foi o grande rei Salomão, o homem mais sábio de toda a terra, diz a palavra de Deus. Então, foi a escrita certa nesse caso de Davi. Deus escreve certo em linhas tortas. Então, assim nós vemos que a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus ela é como espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, e ninguém escapa. Da mão do Senhor ninguém escapa. Lá em Isaías 43 fala que, operando eu, quem impedirá? Diz o Senhor, operando eu, quem impedirá? Glória a Deus. O terceiro caso que eu tenho aqui para falar é da Esté, a rainha Esté. No capítulo 1, versículo 12, 16 a 18, conta a história de Esté. O rei Assuero, o seu esposo, aliás, o rei Assuero tinha uma esposa chamada Vasti, e ele proclamou uma grande festa, um grande banquete, e diz que foi 180 dias, olha que festa grande, né? 180 dias. Depois desses 180 dias, todo mundo bebendo, era vinho, e todo embriagado, e sabe, era convidado aí, tal. E ele, depois desses 180 dias, ainda fez mais uma semana, e convidou todos os seus príncipes, os chefes de província, para participar. E nessa festa, ele mandou chamar a sua esposa Vasti. E a Vasti também tinha promovido outra festa com as suas amigas, com as mulheres, e resolveu não ir atender o seu marido, o rei. Você sabe lá o que você rejeitar o chamado de um rei, e ainda mais que era o seu marido. Caminhos tortos, linhas tortas, sabe? E ela não foi, porque era um decreto. Aquilo causou um grande escândalo. Falou assim: agora, a rainha Vasti não foi obedecer o chamado do seu esposo. Isso é um escândalo para todo o império, que era sabe, toda a nação. Agora todo mundo, as mulheres não vão obedecer aos seus maridos. Mas graças a Deus, que nessas linhas tortas de Vasti, Deus colocou Esté na história. E a Esté foi um instrumento que Deus usou para salvar o povo que estava condenado a morrer pelo decreto do rei. Viu aquela história, né? Naamã, o grande inimigo, sabe, que até fez um negócio lá em secreto com o rei para fazer uma forca para Mardoqueu, né? Mas não sabia que Deus tinha um plano na vida de Esté, e aquele plano da vida de Esté foi o que salvou o povo de Israel, que estava lá também cativo, que era muita gente que estava lá, que estava tudo condenado a morrer.
pelo decreto do rei, né? Uma armação do Naamã. Ele fez uma armação lá que passou um decreto que tinha que matar todos os judeus, todas as províncias, os governadores tinham que eliminar. Mas porque Esté entrou na história e Deus se aproveitou e escreveu certo nas linhas tortas de Vasti, mas foi o resultado dessa grande, uma história muito bonita, né, de Esté, e que você se comove em você ler a história, como Deus usou ali a Mardoqueu, que foi um grande conselheiro de Esté, que era a sua sobrinha, mas em algumas partes diz que ele era filha, porque ele criou ela, mas era sobrinha, e houve ali uma história muito maravilhosa. Mardoqueu aconselhou a Esté não dizer que era da família de judeus, você não diz, né? E ela foi escolhida porque era a mais bela das moças e agradou ao rei Assuero, e ele casou com ela se tornou a rainha lá daquele império dos medos persas. Então, meus queridos irmãos, Deus escreve certo, em linhas tortas. Deus, ele se aproveita, às vezes, de uma causa para te dar vitória. Se nós formos ver a história de cada um, o que Deus fez na sua vida para que você fosse abençoado. Às vezes é uma questão de casamento. O camarada é carioca, aí faz uma viagem lá para o Rio Grande do Sul, chega lá, encontra uma moça e se casa, né? São caminhos que se cruzam, são chamados destino, né? Alguém fala assim, mas não existe destino, existe Deus trabalhando na vida de cada um. E todos nós temos um exemplo, todos nós temos história. Eu tenho a minha história, né? Como é que aconteceu na minha vida, na minha convenção a Jesus, que já está com 52 anos, eu aceitei Jesus com 27 anos, ainda solteiro, né? E Deus usou o meu irmão, né? Vou contar rapidinho aqui, né? Porque a minha família é tudo católica, sabe? E eu não sei porquê, eu não gostava de crente, não gostava, sabe? Um povo tão maravilhoso assim, ó. Um povo tão maravilhoso que é, e eu não gostava. Eu não sei, agora eu sei porquê, eu não sabia naquele tempo, mas agora eu sei. É porque as trevas não se unem com a luz. Eu era treva, né? E eu lembro que eu tinha uma vizinha, lá na minha terra, tem casas pegadas assim, só tem uma parede que divide, né? E a vizinha do lado, ela era evangélica, e ela ficava cantando, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Eu, no meu quintal, falei assim, livre estou de quê? De quê? Então, eu ficava criticando, né? Mas Deus foi tão misericordioso que salvou meu irmão, e o meu irmão se converteu para valer mesmo, né? Sabe aquela pessoa que se converte para valer? De uma vez, sabe? Ele segura em Jesus e não larga mais. Quantos minutos eu tenho ainda? Então, irmão, sabe, é um testemunho que eu tenho, sabe, um prazer de contar para ver como é que acontece. Acontece com vocês também. Então, eu morava eu e ele num kitnet, eu era solteiro, ele também, a gente se dava muito bem, meu irmão mais velho, 2 anos que eu, era mais velho. E ele arranjou uma namorada crente. E a crente, a namorada, deu uma Bíblia para ele. Eu chegava em casa do trabalho, quando eu chegava em casa para, né, conversar e tal, ele estava lendo a Bíblia. Estava lendo a Bíblia, não tirava a cara. Boa noite, Antônio. Boa noite. Como é que foi o dia de hoje? Foi bem, foi tudo bem. Bíblia. E continuou. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, aí não aguentei. Aí eu encarei ele, disse, olha rapaz, olha para mim, você vai ficar lendo esse negócio
toda hora, assim, direto, pai, com a cara enfiada na Bíblia. Para com isso, você é um cara novo, nós somos novos, pai. Isso é coisa de velho. Olha só, não é velho, não é mentira, é coisa de todo, é coisa de abençoado. Mas, na meu ver, aquilo é coisa para velho. Aí, eu falei assim, ó, ele falou, não, mano, ele era um cara manso, ele foi ousado, ele foi manso, ele falou assim, não, mano, isso aqui é a palavra de Deus. Que palavra de Deus, cara? Ele falou assim, pai, lê aqui. Aí abriu a Bíblia em Gênesis capítulo 27, acho que é 27, ou 17, e era Abraão da idade de 75 anos, quando Deus chamou, sai da tua terra, da tua parentela, e vem, que eu mostro um lugar para você vai ficar. Eu olhei aquilo e falei assim, mas rapaz, isso foi naquele tempo, meu irmão, quantos anos já faz? Tempo de Abraão? Que é isso, não, cara? Ó, se for para você, assim, ficar comigo assim, nem conversa comigo nem nada, eu não venho para casa mais, eu vou ficar no meu trabalho, porque lá tem um alojamento para solteiro, é só comprar uma cama e fica lá, e eu vou ficar lá. Ele falou assim, mano, você está falando a verdade? Estou assim, cara, não dá, tu vai ficar com de Bíblia aí, cara. Aí ele falou assim, bom, se você está falando a verdade, você fala porque aí eu vou entregar esse kitnet e vou morar no meu quarto que eu já construí lá em Deodoro, e ele tinha comprado um terreno e construiu. Eu digo, pode entregar, cara, pode entregar. Comprei uma cama e fui dormir lá, né? Lá, terminava de trabalhar e já, né, só tomar banho já estava, né? Passaram 3 meses e eu senti saudade dele, né? Ele é um irmão muito, muito maravilhoso. Aí senti saudade dele e fui encontrar com ele na casa da namorada, em Honório Gugel, lá no Rio de Janeiro. Honório Gugel. Eu fui lá, cheguei no domingo à tarde, cheguei lá, não conheci ninguém, todo mundo estranho para mim, mas me receberam muito bem, graças a Deus, me deram almoço e tal. Aí ele falou assim, olha, hoje você vai ficar para o culto, porque eu quero que você vá também participar, ouvir o culto. Eu digo, não, hoje? Não, hoje tem um filme lá na Praça São Penha, que eu não posso perder esse filme. Ele falou assim, que filme é esse, rapaz? Outro dia, eu digo, hoje é o último dia, se eu perder hoje, ele vai passar. E que filme é esse? Como é o nome do filme? Eu falei assim, Ringo Não Perdoa, Mata. Era um faroeste, entendeu? Aí ele falou assim, como é que é, João? Ringo não perdoa, mata. Ele falou assim, meu irmão, Jesus perdoa e salva. Oh, glória! Maravilha. Então, passaram mais 3 meses, eu senti saudade de novo, fui lá. Aí ele, olha, hoje você vai ficar para o culto, eu tenho um ar livre, vamos no ar livre, cara. Vai ver um ar livre, depois tem um ensaio do coral e você o culto à noite. Aí eu falei, hoje eu vou, que não tem filme, eu vou, né? Fui. Aí fui, o ar livre, né? Um monte de irmão, né? Você sabe como é que é o ar livre, naquele tempo de corneta, né? E os irmãos com instrumento, muitas irmãs, moças, e tinha uma moça olhando para mim, dando eu era solteiro. Aí eu cheguei assim, cheguei para mim, quem é aquela moça ali? Bem, Antônio. Disse, não, aquela é a colega da minha noiva, pai. Por quê? Não, ela está olhando para mim, está dando uma bola. Aí ele, vai lá, pai, vai lá, chega lá. E eu cheguei, né? Cheguei. Aí, boa tarde, sei o quê. Aí ela, você irmão do Antônio? Sou. Você vai ficar para o culto hoje? Vou. E nesse culto, meu irmão, Deus falou só comigo. Eu acho. Eu estava lá, assim, lá no último banco, e o pregador mandava a palavra, salvação, ia lá, sabe, direto onde eu estava, né? E naquele dia eu não aguentei, eu fiquei comovido com a palavra, e no final fizeram o convite, e eu aceitei Jesus. E estou aqui, irmão, contando essa história, sabe, tem muito mais coisa para falar, mas o tempo não vai dar. Mas que Deus abençoe vocês, que Deus possa abençoar essa igreja maravilhosa que está aqui nesse lugar.
e que Deus ama muito vocês e que Deus tem um plano na vida de cada um de vocês, tanto os pais, como as mães, como os filhos. Aliás, hoje aqui, quantos pais tem aqui? Só os pais. Oh, maravilha, tem muitos pais. Quer dizer, o resto são filhos. Como assim, irmão? Porque esse pai também é filho. Não tem pai mais não, mas tem o nosso pai que está no céu, né? Que é o nosso pai. E como as crianças cantaram aqui, né? Tem pai de todo jeito, né? As crianças não cantaram assim. Tem pai que não, sabe, que não faz nada e tal. Mas tem um pai que ele perdoa, que ele aceita como nós somos, que ele nos ama muito e ele provou que nos amou primeiro. Como assim? Não foi você que escolheu, não. Está escrito em João capítulo 15, versículo 16, que não foi você que escolheu a ele, mas foi ele que escolheu a vós, para que vade e dê frutos, e o vosso fruto permaneça para sempre. Que Deus abençoe, e eu quero só mais uma vez dizer que Deus escreve certo em linhas tortas. Glória a Deus. Muito obrigado pela oportunidade. A paternidade é uma missão honrosa. Sim. E Deus deu ao homem a responsabilidade e o privilégio de liderar espiritualmente a sua casa. Amém. E o Senhor, meu sogro, sempre soube admoestar, cuidar, aconselhar, levando seus filhos a um lugar de retidão no Senhor. E podemos dizer que eles desejam imitá-lo dia após dia. Amém. E eu sou muito grata e honrada, junto à família Valentes, de ter o senhor aqui essa noite, governando assim, com autoridade, com amor, a sua própria casa e a sua própria vida. Você é um exemplo para mim, para os seus filhos, para a nossa igreja. Obrigado, filho. Você é uma bênção. Você pode se colocar de pé nessa noite. Amém. Nesse momento tão especial, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para ouvir tudo que eu e você ouvimos e temos sido tão ministrados aqui nessa noite. Queria que você fechasse seus olhos por um momento e que houvesse nessa noite uma conscientização do amor do Pai pela sua vida. Não sei quantas decepções você vivenciou de um pai presente, um pai ausente. Eu não sei qual foi a sua história de dor, de lamento, de festejos. Mas nessa noite, como já ouvimos aqui, um Pai perfeito, imutável, real, está presente na casa, que escreve em meio aos emaranhados da vida a história certa, como eu e você ouvimos aqui nessa noite. Senhor, nós te suplicamos e nos rendemos nessa noite ante ao teu altar. Aos teus pés nós nos dobramos. Que haja um batismo nesta noite aqui, Senhor, de amor, zelo e fidelidade. Senhor, nós estamos conscientes de que nenhuma família terá sucesso construindo coisa alguma sobre ruínas. Então, nesta noite, Senhor, alinha a nossa visão, que os pais recebam um renovo do céu, a consciência do teu amor, de responsabilidade para com os filhos, para com a esposa. Visita aqueles que não estão aqui, e os que estão sejam impactados pela tua presença, pela glória do Senhor que está na casa. É uma noite festiva, mas nós celebramos o teu amor. O Senhor é o Pai perfeito, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Por isso nós nos rendemos, Senhor,
Senhor. Nós queremos ser semelhantes ao Senhor, que é irrepreensível, mas é real. Oh, nós te adoramos nessa noite. Não nos deixa, Senhor, nos assentarmos nas rodas daqueles que escarnecem, daqueles que negligenciam, daqueles que te abandonam, Senhor. Nos fazes semelhantes a ti mesmo nessa noite, com um coração repleto de amor e de misericórdia, de fidelidade e de verdade. Batiza-nos aqui nessa noite. Não foi o acaso que nos trouxe aqui, mas a tua presença, a tua mão, e nós cremos nisso, Senhor. Por isso, fala conosco ainda no decorrer dessa noite, que a tua palavra reverbere, em nome do Senhor Jesus, reverbere nas mentes e nos corações aqui, de toda a história, Senhor, que nós tivemos a oportunidade de ouvir mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus, desperta-nos um pouco mais, desperta os pais, desperta os filhos também, Senhor, em amor, em honra, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu preciso agradecer meu pai, né? Eu me lembro de algumas vezes, domingo de manhã, acordar e o senhor já estava lá na escrivaninha estudando, preparando a lição da escola bíblica dominical, porque o senhor era professor da escola dominical. Muitas coisas que eu aprendi do Senhor não foi ouvindo, foi vendo o Senhor fazer. O Senhor pregou mais para mim com a sua vida do que falando. Teve um episódio que os meus pais, eles viajaram para o Nordeste, foram eles e o meu irmão mais velho, eles foram para o Nordeste, e no retorno, eles me pediram para eu buscá-los na rodoviária. E naquela época, eles viajaram de ônibus. Não era tão acessível as viagens de avião, e aí eles me recomendaram, eram acho que quase 2 dias, né, ou 3 dias de viagem, e minha mãe me ligou: Joel, ó, esteja lá, não quero esperar não, tal. E aí eles, na última parada, eles me ligaram, era de madrugada, e eu acordei, acho que era 2 da manhã, eles iam chegar às 6, e aí eu botei o despertador para despertar, irmão, e não despertou. E aí, quando eu acordei assustado, já era 7 horas, quer dizer, eles estavam chegando lá, e aí eu pulei da cama, botei a roupa, peguei meu carro e parti. Eu morava nessa época em Realengo, né? Quem conhece a Brasil, naquela ocasião, ela ficava seletiva a partir de Irajá, onde só podia passar ônibus. Mas eu estava tão atrasado e preocupado, porque eles estavam cansados da viagem, foi eu que cometi o erro, foi eu que não acordei, me ligaram: Joel, está onde? Eu falei: estou em Realengo. E aí eu já via, né, já imaginei a decepção. Poxa, a gente não combinou de tal, não sei o quê. Aí, estou chegando aí. Desliguei, irmão, parti para a seletiva. Né, a seletiva ali, a gente recebia multa ficar na seletiva. Mas eu acabei de desligar o telefone, meu pai me liga de novo. O telefone tocou de novo, era meu pai: Joel, cuidado com a seletiva, estão multando. Então, assim, tem muito aprendizado. Meu pai é muito criativo, né? Muito criativo. Ele veio do Nordeste, com 4ª série, sabia ler, mas muita criatividade. Você percebe que na família era criativo, né? Ringo não perdoa, mata, né? A criatividade do irmão para falar de Jesus, né? Perdoa e salva, olha só. Muita criatividade. Eu passei a minha infância toda vendo meu pai sair de manhã, às 4h30 da manhã para trabalhar. Trabalhava em 2 empregos. Meio-dia ele almoçava, ia para o 2º emprego, chegava em casa 8h30, era reloginho. Durante a minha vida toda para sustentar a família. E eu estou tendo essa oportunidade de poder falar isso para o Senhor. Eu já conversei com os meus irmãos, a gente te admira muito, pai.
Em cada fala, cada conversa com o Nato, com o Geise, com o Betinha, é um privilégio que eu tenho de te trazer aqui para o altar e falar isso para o Senhor. Os teus filhos te amam, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Glória a Deus. Não deu para ele falar tudo, né? Mas eu vou combinar dele voltar aqui para ele dar uma palestra para os jovens sobre como é que chega numa menina. Ele tem uma expertise aí. Combinar o cachê depois, tá bom? Amém. Você vai ter oportunidade de trazer ao altar do Senhor a sua contribuição, a sua oferta nesse instante. Quero que você separe sua oferta aí. Nós queremos encerrar essa reunião adorando ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Amém? Pai, nós te agradecemos por tudo que aconteceu aqui. Obrigado pela tua provisão, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela tua alegria nesse ambiente. Obrigado, ó Deus, por esse primeiro dia da semana, onde nós queremos, nesse cabeça de semana, abençoar toda a semana, Senhor. Que seja uma semana surpreendente, uma semana maravilhosa, uma semana de muita adoração, uma semana de muita intimidade contigo. Nós te pedimos isso, abençoa cada ofertante, cada dizimista. Nós consagramos tudo que chega no altar, em nome de Jesus. Você pode sair do seu lugar, pode vir à frente. E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno e certo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Vamos ficar de pé, irmãos. Toda gratidão no nosso coração. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos mostramos para te adorar, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer, que viemos para isso, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Sim, engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno, sobre pois só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno, sobre São Paulo, sobre o Brasil, pois só tu és o Deus. Todo joelho se dobrará, Senhor. Só tu és Deus, só tu és o Deus eterno. Sobre, profetiza, igreja. Só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra. Não há outro Deus, não
Nesse dia dos pais, né, que os pais sejam inspirados pelo Senhor, que o Espírito Santo derrame sabedoria de paternidade sobre cada um de vocês. Meu pai, para cada filho que nascia, ele fazia uma música, sabia? Ele é do Nordeste, é repentista, tem uns forró que ele fazia, e para cada filho ele compunha, né? Para cada filho. A gente gostava de ouvir ele cantar nas músicas para a gente, sabe? Que esse amor que o Senhor está exalando aqui, tome conta, inspire cada um de vocês aqui, nessa noite. Amém? Ele me chamava de Bico de Ouro, meu apelido. Ficou gravado isso, Jesus. Esqueci. Vou parar por aqui, põe a mão no seu coração. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam conosco. Toda a igreja diga amém. Vira para quem está do seu lado e fala assim: em todo tempo sejam alvos as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Deus abençoe. Vamos viver a melhor semana da vida de vocês, em nome de Jesus.